2008, 2018. Vou voltar? 88, 98, 2008, 2018. Perceberam quanto a nossa cidade, Distrito 7, cresceu? Aí você fala, poxa, mas o que é que Extrema tem a ver com isso? Tem porque, a partir do momento que eu tenho uma cidade que se espraia, que cresce, né? E que vai fazendo esse crescimento sem nenhum ordenamento e trazendo consigo vários problemas implícitos, né? Que a gente sabe que tem problema de abastecimento, tem problema de saneamento, enfim, fica cada vez mais difícil olhar para fora dessa área se eu não tiver um planejamento aí e um planejamento para o lado de fora. Então, a gente precisa qualificar não só o distrito sede, mas todo o nosso território, e planejar, justamente para que todas essas percepções que a gente está tendo tenha resultado, tenha realmente uma eficiência para que o nosso plano diretor atinja os objetivos que realmente a gente quer. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia do nosso produto interno bruto, deixa eu só pegar, só para vocês entenderem o perfil da nossa economia, e principalmente quando a gente pega o crescimento da região norte, o crescimento do Brasil e o crescimento de Porto Velho. Só para vocês terem ideia, mesmo com o ciclo da hidrelétrica que a gente teve, o crescimento da região norte foi muito maior do que o do nosso estado e muito maior do que o de Porto Velho. Então, geralmente a gente pensa o contrário, assim, poxa, teve ciclo aí da hidrelétrica, vários foils, várias injeções financeiras, mas como isso se comportou no produto interno bruto? Que consequências isso trouxe? E aí a gente fez uma análise. O setor agropecuário, durante esse período de 2010 e 2015, a participação dele foi tão bem mais baixo do que da indústria, nesse período. E aí a gente tem a questão do emprego também. Como é que se comportou o emprego nesse período? Aqui a gente tem o ciclo das hidrelétricas, que a gente percebe o ápice, e com a finalização das obras e tudo, né, a gente pode perceber que o declínio aí das oportunidades de emprego, né? A gente teve aí mais de 20 mil postos perdidos de trabalho entre 2010 e 2016, principalmente na construção civil, né, em função do fim da construção das hidrelétricas aí. Bom, e aí, para a gente entender o que gera dentro do nosso município, o que gera, onde estão os maiores empregos, né? E aí a gente descobriu que o setor terciário, ou evidenciou, né, que o setor terciário, com 48% funcionários públicos, 25% serviços e 16% depois que veio os outros serviços. Então, tudo isso ajuda a gente a caracterizar de que forma a gente tem que olhar, para onde a gente tem que buscar soluções e para onde a gente tem que qualificar as soluções que a gente vai trazer para esse plano diretor. E a gente não podia deixar de olhar também, né, para o meio ambiente. E aí a gente tem um exemplo sobre o comportamento do desmatamento no nosso território, principalmente no que tange alto e médio madeira. Se vocês observarem, e aqui a gente em vermelho tem os principais desmatamentos aí que estão acontecendo, na região do médio madeira ali, a coisa está complicada, né? Então a gente também tem que olhar para isso daí, né? Principalmente
quando a gente está lidando com reservas que estão aqui e áreas indígenas que estão presentes aqui, né? E além de todo o nosso maior tesouro, que é a bacia do Rio Madeira, né? Ao percorrer toda essa bacia. Nós evidenciamos que os desmatamentos ao longo da 364 têm sido muito mais evidenciados, né? E com uma séria como é que eu vou dizer, assim, um comportamento bastante complexo nessa área, onde a gente tem a Floresta Nacional, Bom Futuro, e a Reserva Extrativista, Resex, né, com sofrimento aí do desmatamento de uma forma muito incisiva. Bom, aqui a gente tem, ainda falando sobre o meio ambiente, os principais assentamentos rurais, o local das usinas hidrelétricas e as termoelétricas. E principalmente para a gente atender, pegando aqui a parte alta do Rio Madeira, os reassentamentos, a gente não pode deixar de olhar para tudo que está acontecendo com as elevações das cotas, né, das duas hidrelétricas, o que aconteceu com o Mutum, Paraná, que foi totalmente deslocado de uma área para outra, e isso não fazia parte da realidade do plano diretor anterior. E a gente agora precisa olhar, e até mesmo para identificar uma vocação para aqueles distritos. E as reservas indígenas também, né? Além das reservas ambientais. E uma outra coisa que a gente trouxe relacionado ao meio ambiente foi a catástrofe, né, de 2014, o evento de 2014, que foi a cheia do Rio Madeira, que não só trouxe graves problemas para o ambiente urbano do Distrito 7, mas também para o seu entorno. Hoje, muita gente questiona o que vai se fazer com a margem esquerda a partir da ponte, e a gente pode ver o comportamento da enchente de 2014 daquele lado. Então, a gente tem que estar atento a isso daí, para fazer um ordenamento tranquilo e, principalmente, qualificar todas as áreas que estão no entorno desse município. Bom, a gente tem visto e o município tem feito algumas atividades em função do problema, né, da questão do meio ambiente, se alinhando com políticas internacionais, mas ainda não foi regulamentado nem trazido nenhuma lei prática que garantisse a efetividade e a qualidade desse meio ambiente. E é justamente nesse aspecto que a gente vai passar o nosso olhar sobre o meio ambiente. Bom, questões então que a gente vai trazer para o meio ambiente, e aí fica a oportunidade de vocês, caso não tenham alguma questão que a gente tenha levantado que é específica aqui do Alto Madeira, né? Por favor, as perguntas, e a gente vai poder anexá-las lá. Mas enfim, a gente tem aí o desmatamento ao longo da BR-319, além daquele que a gente já havia citado, a 364, né? Atingindo a ESEC do Lago Cunhã. Um problema sério é com a população ribeirinha, principalmente, não só do Rio Madeira, né, mas principalmente a do Rio Madeira. O problema do lixo, que é um problema que a gente tem encontrado em todos os distritos, todos. Semana passada eu estive até em Fortaleza, da UNAM, o senhor Marcos está falando da mobilização, e eu fiz lá em Fortaleza. E a título de exemplificação, né, chegando num distrito super diferenciado, como é Fortaleza do UNAM, fora das características normais que a gente tem aqui, e quando você está entrando dentro do distrito, a primeira coisa que você vê é o lixão. É um depósito de lixo, né, completamente assim, o que deveria ser o pórtico, né, já que eu falei dele, o que deveria ser a entrada do distrito, tem um depósito de lixo ali. Então, todas essas questões a gente vai trazer, o funcionamento das pequenas agroindústrias, principalmente porque a maioria dos distritos tem
essa vocação de agro muito presente. Então, usinas que beneficiem esses produtos gerados por essa região, a gente está olhando isso, principalmente a questão das frutas, né? Açaí, babaçu, café e União Bandeirantes, né? Que tem uma produção de café muito significativa. Então, tudo isso a gente está olhando. Água e esgoto, que é um problema muito sério, né? Principalmente da forma, nós vamos voltar a falar aqui ainda sobre água e esgoto, enfim, e o desbarrancamento do Rio Madeira, principalmente abaixo das usinas hidrelétricas, né? Bom, uma outra coisa que a gente está olhando é o Plano Municipal de Mobilidade. Tem um plano de mobilidade sendo elaborado agora, mas ele, na verdade, é uma resposta ao Plano Diretor de 2008. A gente ainda não está... a partir desse plano diretor, desse plano de mobilidade que está sendo elaborado, nós vamos juntar com tudo que a gente está olhando né, no decorrer desse processo de revisão, e principalmente porque o plano de mobilidade que está sendo aplicado hoje, ele vale muito mais para o Distrito 7. Né? Ele está com um foco muito grande dentro do Distrito 7. E a gente tem outros questionamentos. Né? Como é que a gente vai ligar os distritos? Como é que a gente vai fazer a articulação de distrito entre distrito? Então, tudo isso, a questão da hidrovia, utilizando o Rio Madeira como escoamento, então, tudo isso é uma realidade que a gente está trazendo também para anexar o plano de mobilidade que está sendo elaborado e deixar ele muito mais coeso, muito mais fortalecido e que atenda a todo mundo. Bom, então aqui são mais características do tipo de mobilidade, o que a gente vai trabalhar com mobilidade, mas principalmente com a hidrovia, que é hoje uma realidade que a gente pode utilizar e não está tirando proveito, né, da hidrovia do Madeira, e que pode trazer muitas divisas não só para o Distrito 7, mas para o município de uma forma geral. E aí a gente vai falar também de saneamento básico, ou seja, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E aqui a gente não vai só especificamente ver, mas